BH, saudações Brasil, Caio Belotti falando. E como não poderia deixar de ser, hoje vamos colocar os pingos nos is sobre esse canalha chamado Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo que foi longe demais na sua decadência, na sua putrefação moral, ao acusar, como faz a pior esquerda do país, Jair Bolsonaro de ser nazista, de ser fascista. No seu último texto, Reinaldo Azevedo chegou ao ponto de colocar foto de mulheres judias em campos de concentração, associando com Jair Bolsonaro. Bolsonaro, que é criticado por setores da direita brasileira, que tem um ranço antissemita, por ser demasiadamente amigo de Israel. Bolsonaro que inspirou todo o seu programa agrícola no modelo israelense. Bolsonaro que esteve em Israel e foi muito bem recebido na Israel. Reinaldo Azevedo está fazendo um trabalho de mentira, de confusão dos seus leitores, numa pré-campanha desesperada para setores da esquerda que ele apoia. Reinaldo Azevedo sempre foi uma farsa, sempre foi um embuste. É um sujeito que na época que fundou sua revista Primeira Leitura, teve esta revista que faliu, financiada pelo PSDB. Reinaldo Azevedo sempre se meteu em brigas internas do PSDB a favor de José Serra. Quando teve aquela eleição que o Alckmin foi candidato pelo PSDB e o Kassab, candidato pelo Democratas à Prefeitura de São Paulo, apoiado pelo Serra, Reinaldo Azevedo ele fez de tudo para desconstruir a candidatura Alckmin e para apoiar o Kassab. E 2 anos depois foi ele lá sentar no colo do Geraldo Alckmin. Ele sempre foi um homem de conveniências. E ele sempre trabalhou para um partido, e mais do que para um partido, para um político, que é o José Serra. E hoje ele trabalha também para um jurista, que é o Gilmar Mendes. Reinaldo Azevedo é uma boca paga. Ele é um picareta que recebe dinheiro de políticos para defender interesses escusos. Por isso que ele é tão contra a Lava Jato. Por isso que ele é tão contra o trabalho do Sérgio Moro. Porque ele não quer ver o país passado a limpo. Porque ele quer que a impunidade continue. E o único político honesto desse país, ele ataca. Ele chama de fascista, chama de nazista, chama de um monte de mentiras. Porque ele vê esse político como uma ameaça ao status quo do qual ele faz parte. Ele vê esse político como uma ameaça aos políticos corruptos que financiam o trabalho dele. Reinaldo Azevedo é um canalha tão vagabundo que falou que na década de 2000 inteira, ele e Olavo de Carvalho eram os únicos a mencionarem o Foro de São Paulo. Para começar, quem falou do Foro de São Paulo pela primeira vez foi o doutor José Carlos da Graça Wagner, que foi uma voz solitária até Olavo de Carvalho descobrir o tema. E Olavo de Carvalho, enquanto falava do Foro de São Paulo, em seus hangouts, em seus podcasts, em seus artigos, e foi demitido por causa disso, de todos os veículos de imprensa, Reinaldo Azevedo falava sobre questões secundárias do PT. Reinaldo Azevedo nos distraía sobre coisas de troca ministerial, de política econômica, deixando o Foro de São Paulo de lado. Reinaldo Azevedo sempre foi um fator usado pela esquerda para fazer a direita ir mais para a esquerda. Só pegar o texto dele de 2007 contra o Pinochet, quando o Pinochet faleceu, falando que não tem ditador de estimação. Reinaldo Azevedo sempre trabalhou para a esquerda. Reinaldo Azevedo sempre foi alguém usado para confundir a direita numa época que a gente necessitava dele para nos informarmos, porque não tinham autores de direito o suficiente, porque não tinham textos contra o PT o suficiente. Então a gente utilizava o Reinaldo Azevedo como fonte de informação e, sem percebermos, nós éramos doutrinados a aceitarmos todas as políticas do PSDB, todos os valores do PSDB e renegarmos o que há de mais autêntico, o que há de mais verdadeiro na direita, que é a defesa da vida, da família e da propriedade privada. Reinaldo Azevedo, ele ataca o Jair Bolsonaro desde que o Bolsonaro se firmou como uma grande liderança política, por volta de 2010. E o Bolsonaro sempre respondeu para o Reinaldo Azevedo com respeito, sempre respondeu estendendo uma mão e oferecendo amizade, oferecendo diálogo, e sempre foi boicotado, sempre foi humilhado. Chegou a hora do Bolsonaro mudar de postura, chegou a hora do Bolsonaro processar esse canalha que fica difamando ele, que fica humilhando ele. O Bolsonaro é pré-candidato a presidente do Brasil, o Bolsonaro é alguém apoiado por grande parte da população, mesmo não sendo conhecido em todo o território nacional. Chegou a hora do Bolsonaro ter uma postura altiva contra este canalha. Reinaldo Azevedo ele tem que ser punido pelo que ele falou, como foi o Paulo Henrique Amorim quando ofendeu racialmente o Heraldo Pereira. Reinaldo Azevedo, ele tem que pagar pelos seus atos. Não é porque ele é jornalista que ele tem que usar a máscara da liberdade de imprensa para difundir mentiras, para difundir calúnia, para fazer desinformação, que é isso que ele faz. Só olhar a postura dele em relação ao Obama, em relação ao Trump, que a gente vê que ele não é de direita. Reinaldo Azevedo, pelo contrário, sempre trabalhou
para o status quo social-democrata. E a política dele externa prova isso. Os valores dele externos provam isso. Do momento que ele apoia o governo Obama, mesmo sendo um governo que apoiava o aborto até o 9º mês de gravidez, mesmo sendo um governo que apoiava políticas de ideologia de gênero, isso mostra que ele é um canalha. E agora, que ele critica o ressurgimento da direita, o renascimento da direita através do nacionalismo, através da defesa das fronteiras, através da defesa da luta contra as drogas, com o Donald Trump, o que ele faz? Ele humilha Donald Trump. E ele faz seus leitores ignorantes, muitos deles senhoras de classe média que não têm outras fontes de informação, que não conseguem acessar a internet para além do site da Veja, ou então que se informam pela Jovem Pan. Ele pega pessoas que têm todo o potencial para ser de direita e leva para a esquerda, desinformando, confundindo a cabeça dessas pessoas. Chegou uma hora de dar um basta nesse canalha, de separar o joio do trigo e mostrar para as pessoas quem é a verdadeira direita, que a verdadeira direita é Olavo de Carvalho, é a Rádio Vox, é o Terça Livre, que essas são as fontes de informação confiáveis, e que Reinaldo Azevedo não passa de um pitbull de madame, não passa de um jornalista pago, a soldo de um partido político. E vamos parar de confundir propaganda política com jornalismo, porque o Reinaldo Azevedo, o que ele faz é propaganda. Muito obrigado.